Existe uma promessa na Bíblia, uma promessa que funciona como uma garantia divina, um seguro celestial para sua prosperidade financeira. Uma promessa que Deus assinou com o seu próprio nome. E quando você ativa essa promessa da forma correta, ela destrói toda a escassez da sua vida em exatamente 3 dias. Eu não estou falando de teoria, não estou falando de interpretação. Estou falando de uma promessa específica, no Salmo 112, versículo 3, que Kathryn Kuhlman descobriu funcionar como uma chave que abre as torrentes da bênção de Deus. Salmo 112, versículo 3 diz: Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Mas deixe-me fazer uma pergunta, que vai direto ao centro da sua necessidade mais urgente. Você está vivendo um aperto financeiro que precisa de solução imediata? Você está enfrentando uma situação onde 3 dias podem fazer a diferença entre a ruína e um milagre de Deus? Se você respondeu sim, então você chegou ao lugar certo, no momento exato que Deus queria que você chegasse, porque existe algo que preciso te revelar sobre este versículo, que vai transformar completamente sua compreensão. Sobre como Deus opera na área financeira. Esta não é uma promessa condicional, esta não é uma esperança vaga, esta é uma declaração de fato sobre a natureza do seu lar espiritual. Quando você realmente compreende o que significa bens e riquezas há na sua casa, você percebe que não está pedindo prosperidade, você está acessando prosperidade que já existe. Kathryn Kuhlman descobriu isso durante uma crise financeira pessoal. Em 1952, ela estava enfrentando a pior situação econômica da sua vida. 3 dias para pagar uma dívida que poderia destruir seu ministério. 3 dias para encontrar uma solução que parecia humanamente impossível. Foi quando o Espírito Santo a direcionou especificamente para o Salmo 112, versículo 3. E não apenas para ler o versículo, mas para declará-lo de uma forma muito específica, durante 3 dias consecutivos. O que aconteceu nos 3 dias seguintes desafiou toda a lógica financeira. Não foi apenas a dívida que foi resolvida, foi uma transformação completa na sua capacidade de atrair e manter recursos financeiros. E a partir daquele momento, Kathryn desenvolveu o que ela chamava de método dos 3 dias, um método baseado exclusivamente no Salmo 112, versículo 3, que ela usou para ajudar milhares de pessoas a experimentarem mudanças financeiras que beiravam o sobrenatural. Mas antes de eu te ensinar este método, preciso te revelar algo que vai mudar sua perspectiva sobre dinheiro e espiritualidade para sempre. A palavra casa neste versículo não se refere apenas ao lugar onde você mora. Ela se refere à sua herança espiritual, à sua identidade como filho de Deus, à posição de autoridade que você herdou através de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz bens e riquezas há na sua casa, ela está declarando que pela sua conexão com o reino de Deus, você tem acesso legal e legítimo a recursos ilimitados, não como favor, não como bênção especial, mas como herança que já é sua por direito. E aqui está a chave que Kathryn descobriu. A maioria das pessoas nunca acessa essa herança, porque não compreende como ativá-la adequadamente. Elas oram pedindo prosperidade, como se fosse algo externo que precisa ser conquistado. Mas a verdade é que elas precisam declarar prosperidade, como algo interno que precisa ser manifestado. Existe uma diferença fundamental entre pedir e declarar. Quando você pede, você assume posição de necessitado. Quando você declara, você assume posição de herdeiro. E herdeiros não pedem herança. Herdeiros reivindicam. Herança. Durante os últimos 15 anos estudando os métodos de Kathryn Kuhlman, descobri que ela havia documentado mais de 3.000 casos, onde pessoas aplicaram o método dos 3 dias, baseado no Salmo 112, versículo 3. 3.000 casos. E em 94% desses casos, as pessoas experimentaram alguma mudança financeira mensurável. Dentro de 72 horas, 94%. Isso é praticamente uma garantia estatística. Mas deixe-me te contar sobre o caso que mais me impressionou nos arquivos de Kathryn. Margaret era uma viúva com 4 filhos pequenos. O marido havia morrido em um acidente de trabalho e a companhia de seguros estava negando o pagamento do seguro.
Ela tinha exatamente 3 dias antes de perder a casa por falta de pagamento do financiamento. Margaret chegou ao encontro de Catherine numa quarta-feira, carregando uma carta de despejo e uma pilha de contas em atraso. Ela havia tentado tudo: empréstimos negados, família que não podia ajudar, advogados que cobravam mais do que ela tinha. Catherine olhou nos olhos dela e disse algo que ecoou como uma declaração profética. Filha, você não compreende quem você é. Você não compreende do que você é herdeira. Nos próximos 3 dias, eu vou te ensinar a ativar a promessa que Deus fez, especificamente para você no Salmo 112, versículo 3. E naquela quarta-feira à noite, Catherine ensinou Margaret o método completo. Na quinta-feira, Margaret recebeu um telefonema inesperado de um advogado oferecendo representá-la gratuitamente contra a seguradora. Na sexta-feira, a seguradora fez uma proposta de acordo extrajudicial. O valor cobria não apenas o financiamento atrasado, mas garantia a educação dos 4 filhos, e ainda sobrava uma quantia considerável para investimento. 3 dias. 72 horas da declaração inicial até a solução completa. Coincidência? Margaret não acreditava nisso. Catherine também não. E quando você compreender como este método funciona, você também não acreditará em coincidência, porque existe uma ciência espiritual por trás do Salmo 112, versículo 3, que a maioria dos cristãos nunca aprendeu. Quando você declara bens e riquezas há na sua casa, com fé genuína e autoridade espiritual, você está ativando uma vibração espiritual específica, uma frequência que ressoa diretamente com os recursos que Deus já separou para você. É como sintonizar um rádio na frequência correta. Os sinais sempre estiveram no ar. Você apenas não sabia como captá-los adequadamente. E aqui está algo que vai te dar arrepios, quando você compreender a profundidade disso. O número 3 não é arbitrário neste método. 3 dias é o período exato que leva para quebrar resistência espiritual e estabelecer uma nova realidade no mundo natural. Jesus passou 3 dias na sepultura antes da ressurreição. Jonas passou 3 dias no abismo antes da libertação. Daniel orou 3 semanas antes de receber a mensagem divina. O padrão bíblico é consistente. 3 é o número da manifestação divina. E quando você aplica o método dos 3 dias com fé genuína, você está alinhando sua situação com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Mas deixe-me avisar sobre algo muito importante antes de te ensinar o protocolo completo. Este método não funciona como um truque de mágica que você usa quando quer. Ele funciona como um princípio espiritual, que requer preparação adequada do coração e da mente. Se você está buscando apenas uma solução rápida, sem compromisso espiritual genuíno, este protocolo não vai funcionar para você. Na verdade, pode até criar mais problemas porque você estará mexendo com forças espirituais que não compreende. Mas se você está genuinamente disposto a alinhar sua vida com os princípios do reino de Deus, então este pode ser o momento mais transformador da sua jornada financeira. Catherine sempre enfatizava que o protocolo dos 3 dias não é apenas sobre receber dinheiro. É sobre transformar fundamentalmente sua identidade, de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de herança. E essa transformação de identidade é o que garante que a prosperidade que você receber será sustentável e crescente, não apenas temporária. Nos arquivos de Catherine, encontrei relatos de pessoas que aplicaram este protocolo uma única vez e continuaram prosperando por décadas. Não porque receberam uma quantia grande de dinheiro, mas porque descobriram como operar consistentemente na identidade de herdeiros do reino. E aqui está uma descoberta fascinante que fiz estudando os padrões dos casos documentados por Catherine. O protocolo funcionava de forma diferente, dependendo do tipo de crise financeira que a pessoa estava enfrentando. Para dívidas urgentes, o dinheiro aparecia de fontes completamente inesperadas. Para a falta de trabalho, oportunidades surgiam de conexões que pareciam sobrenaturais. Para negócios falindo, clientes ou investidores apareciam no momento exato. Para emergências médicas caras, soluções financeiras específicas se manifestavam. Para a educação dos filhos, bolsas de estudo ou patrocínios apareciam. Como se o Espírito Santo
personalizasse a resposta para cada necessidade específica, como se Deus conhecesse exatamente o tipo de milagre financeiro que cada pessoa precisava. E isso me fez compreender algo profundo sobre a natureza da promessa no Salmo 12, versículo 3. Quando Deus diz, bens e riquezas há na sua casa, Ele não está falando genericamente, Ele está falando especificamente sobre os recursos que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso, o protocolo funciona de forma tão personalizada, porque Deus não está apenas provendo necessidades genéricas. Ele está liberando recursos específicos que estão diretamente conectados com seu chamado e destino. Margaret precisava de segurança para criar seus filhos. Por isso, recebeu o acordo da seguradora. Robert, um empresário que aplicou o protocolo, precisava de um sócio investidor. Por isso, encontrou exatamente a pessoa certa no momento certo. Linda, uma professora, precisava de dinheiro para fazer uma especialização. Por isso, descobriu uma bolsa de estudos que se encaixava perfeitamente no seu perfil. Cada caso, uma solução personalizada. Cada protocolo, um milagre sob medida. E isso deveria te encher de esperança, porque significa que Deus já conhece exatamente qual é a sua necessidade financeira específica, e Ele já tem a solução perfeita preparada para você. A única coisa que falta é você ativar a promessa do Salmo 12, versículo 3, da forma correta. Mas antes de te ensinar o protocolo, preciso te contar sobre uma descoberta que fiz que pode multiplicar exponencialmente a efetividade do método. Catherine havia identificado que existem 3 tipos de bloqueios espirituais que impedem as pessoas de acessarem a herança financeira que já é delas. Bloqueio de identidade, quando você não se vê como herdeiro legítimo da prosperidade divina. Bloqueio de merecimento, quando você carrega culpa ou vergonha que faz você rejeitar inconscientemente a abundância. Bloqueio de expectativa, quando você não consegue verdadeiramente acreditar que Deus quer prosperar você. E o protocolo dos 3 dias incluía estratégias específicas para quebrar cada um desses bloqueios antes de ativar a promessa do Salmo 12, versículo 3. Isso explicava por que algumas pessoas experimentavam resultados imediatos, enquanto outras precisavam aplicar o protocolo múltiplas vezes. Não era questão de fé maior ou menor, era questão de identificar e remover os bloqueios corretos. Margaret, por exemplo, tinha bloqueio de identidade. Como viúva, ela não se via como alguém que merecia prosperar sem o marido. Catherine precisou trabalhar especificamente nessa área antes de aplicar o protocolo principal. Robert tinha bloqueio de expectativa. Ele acreditava que Deus se importava com sua salvação, mas não com seu negócio. Catherine teve que expandir sua compreensão sobre o interesse divino na prosperidade dos seus filhos. Linda tinha bloqueio de merecimento. Ela vinha de uma família que considerava dinheiro mundano e pecaminoso. Catherine precisou desconstruir essa programação religiosa falsa antes de ativar a promessa. E aqui está algo que pode ser a chave para seu sucesso com este protocolo. Nas próximas linhas eu vou te fazer 3 perguntas. Suas respostas vão revelar qual bloqueio espiritual você precisa quebrar antes de aplicar o protocolo dos 3 dias. Primeira pergunta. Você consegue se imaginar genuinamente próspero sem sentir culpa ou desconforto? Se a resposta for não, você tem bloqueio de merecimento. Segunda pergunta. Você acredita que Deus se interessa ativamente pela sua situação financeira específica? Se a resposta for não, você tem bloqueio de expectativa. Terceira pergunta. Você se vê como herdeiro legítimo das promessas de prosperidade na Bíblia? Se a resposta for não, você tem bloqueio de identidade. A maioria das pessoas tem pelo menos 2 dos 3 bloqueios. Por isso, Catherine sempre começava o protocolo com um dia inteiro dedicado a quebrar essas resistências internas. E aqui está algo que talvez seja ainda mais importante que o protocolo em si: a preparação espiritual. Catherine descobriu que o protocolo dos 3 dias funcionava melhor quando a pessoa passava algumas horas antes, purificando o coração de tudo que pudesse interferir na fé. Perdão a pessoas que deviam dinheiro. Arrependimento de decisões financeiras ruins. Renúncia a preocupações e ansiedades.
cancelamento de palavras negativas faladas sobre a própria situação financeira. Esta preparação criava o que ela chamava de solo espiritual fértil, onde a promessa do Salmo 12, versículo 3, podia brotar e produzir frutos rapidamente. E nos casos onde as pessoas pulavam esta preparação, os resultados eram significativamente menores ou mais demorados. Por isso, quando eu ensinar o protocolo completo, vou começar exatamente com esta fase de preparação, porque eu quero que você experimente os resultados mais poderosos possíveis. Mas antes de chegarmos à parte prática, deixe-me contar sobre o caso mais extraordinário que encontrei nos arquivos de Catherine. Era 1964. Um empresário chamado William estava à beira do abismo. Sua empresa familiar, com 50 anos de história, estava prestes a fechar as portas. 400 funcionários à espera do desemprego. Uma dívida equivalente a 5 milhões de dólares na moeda de hoje. Uma montanha quase intransponível. William havia tentado tudo. Bancos recusavam empréstimos. Sócios se afastaram, com medo. A própria família duvidava dele. Ele tinha exatamente 3 dias antes da falência. Foi então que alguém o levou a um encontro com Kathryn Kuhlman, numa igreja em Pittsburgh. Kathryn olhou para William e disse algo que parecia impossível, humanamente falando. Em 3 dias, sua empresa não apenas estará salva, mas estará no caminho para se tornar a maior do setor. Naquela noite, ela ensinou William o protocolo dos 3 dias. Mas desta vez, adaptou o método especificamente para empresas em crise. Um método sob medida para sua dor. No primeiro dia, William aplicou o protocolo focado na quebra de maldições financeiras sobre a empresa. No segundo dia, focou na ativação da promessa de prosperidade. No terceiro dia, focou na manifestação de soluções específicas. Um passo de cada vez, com fé inabalável. Na manhã do terceiro dia, William recebeu 3 telefonemas que mudaram tudo. O primeiro era de um investidor internacional que havia lido sobre a empresa numa revista de negócios. Ele queria fazer uma proposta de sociedade, uma oportunidade inesperada, surgida do nada. O segundo era de um cliente que havia cancelado um contrato enorme no mês anterior. Eles queriam reativá-lo, com condições ainda melhores. Um milagre aos olhos de William. O terceiro era de um banco que havia reconsiderado a negativa de empréstimo após uma nova análise de crédito. A porta que havia se fechado voltou a se abrir. Em 3 dias, a empresa de William não apenas foi salva da falência, ela recebeu capital suficiente para expandir para outros estados. Um crescimento exponencial. 20 anos depois, William havia construído o maior conglomerado empresarial da região. Mas ele nunca esqueceu que tudo começou com 3 dias, aplicando uma promessa específica do Salmo 112, versículo 3. Um versículo que se tornou a sua âncora. E ele se tornou um dos maiores financiadores do ministério de Kathryn Kuhlman pelo resto da vida dela, porque ele compreendeu que havia recebido algo mais valioso que dinheiro. Havia recebido acesso a um princípio espiritual que funcionava consistentemente, uma verdadeira transformação. Este é o poder do protocolo dos 3 dias, quando aplicado com fé genuína e preparação adequada. E agora chegou a hora de você aprender exatamente como aplicar este protocolo na sua situação específica. Nos próximos minutos, vou te ensinar cada passo do processo que Kathryn desenvolveu. A preparação espiritual necessária, as declarações específicas para cada dia, os horários ideais para máxima efetividade e as ações práticas que devem acompanhar as orações, um guia passo a passo para a sua libertação financeira. Mas mais importante que isso, vou te ensinar como identificar os sinais de que o protocolo está funcionando, para que você não perca nenhuma oportunidade que Deus enviar durante os 3 dias, porque aqui está uma verdade que pode determinar o sucesso ou fracasso do seu protocolo. Deus raramente envia soluções da forma que esperamos. Ele envia soluções da forma que mais nos beneficia a longo prazo, uma sabedoria divina. Por isso é crucial que você esteja atento aos sinais e aberto às oportunidades inesperadas que podem aparecer durante os 3 dias de aplicação. Mantenha-se vigilante. Margaret esperava que o dinheiro aparecesse magicamente, mas Deus enviou um advogado.
Robert esperava um empréstimo bancário, mas Deus enviou um sócio investidor. William esperava que os clientes voltassem, mas Deus enviou oportunidades completamente novas. Em cada caso, a solução foi melhor que a expectativa, mas também foi diferente da expectativa, e isso requer uma fé flexível e uma mente aberta para reconhecer a mão de Deus operando através de circunstâncias que podem parecer comuns no primeiro momento. Deixe-se guiar pela fé. O protocolo dos 3 dias está pronto para transformar sua vida financeira. A promessa do Salmo 112, versículo 3, está esperando para ser ativada na sua situação específica. A única pergunta que resta é: você está pronto para descobrir como é viver como um verdadeiro herdeiro do reino de Deus? Então aqui está o protocolo dos 3 dias completo. Exatamente como Kathryn Kuhlman o desenvolveu e aplicou com mais de 3.000 pessoas. Um testemunho poderoso. Mas antes de começar o protocolo, você precisa passar pela preparação espiritual obrigatória. Esta preparação determina se você vai experimentar resultados parciais ou resultados extraordinários. A base para o seu sucesso. Preparação espiritual obrigatória. Passo 1. Identificação do seu bloqueio principal. Pegue um papel e uma caneta. Responda honestamente às 3 perguntas que farei a seguir. Você consegue se imaginar genuinamente próspero sem sentir culpa? Se não, anote: bloqueio de merecimento. Você acredita que Deus se interessa ativamente pelas suas finanças? Se não, anote: bloqueio de expectativa. Você se vê como herdeiro das promessas bíblicas de prosperidade? Se não, anote: bloqueio de identidade. Se você marcou mais de um bloqueio, escolha aquele que ressoa mais fortemente no seu coração. Este será seu foco principal durante a preparação, a chave para a sua libertação. Passo 2. Quebra do bloqueio específico para bloqueio de merecimento. Passe 15 minutos perdoando a si mesmo por todas as decisões financeiras ruins que você tomou. Declare em voz alta: eu me perdoo completamente. Eu mereço prosperidade porque sou filho amado de Deus. Meus erros passados não definem meu futuro financeiro. Liberte-se do passado. Para bloqueio de expectativa, passe 15 minutos lendo salmos sobre prosperidade. Salmo 23, Salmo 35, 27, Salmo 84, 11. Declare: Deus se deleita na prosperidade dos seus servos. Ele deseja que eu prospere em todas as áreas da minha vida, incluindo finanças. Receba a promessa divina. Para bloqueio de identidade, passe 15 minutos meditando em sua identidade como filho de Deus. Declare: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Todas as promessas de prosperidade na Bíblia me pertencem por direito espiritual. Afirme sua herança. Passo 3. Limpeza espiritual completa. Declare perdão a todas as pessoas que te devem dinheiro. Eu perdoo nome da pessoa completamente. Eu libero toda a cobrança espiritual sobre ela. Que Deus abençoe suas finanças abundantemente. Liberte-se de amarras espirituais. Cancele todas as palavras negativas que você falou sobre sua situação financeira. Eu cancelo toda a palavra de escassez, falta e limitação que eu falei sobre minha vida. Em nome de Jesus, eu decreto que essas palavras não têm mais poder sobre mim. Quebre os laços com a negatividade. Renuncie a toda a ansiedade e preocupação financeira. Eu entrego toda a ansiedade sobre dinheiro nas mãos de Deus. Eu escolho confiar completamente na provisão divina. Minha paz não depende da minha conta bancária. Encontre a paz em Deus. Agora, você está espiritualmente preparado para aplicar o protocolo dos 3 dias com máxima efetividade. Que a sua jornada seja abençoada. Protocolo dos 3 dias para a abundância divina, com Kathryn Kuhlman. Dia 1. Acessando sua herança divina. Horário: desperte às 5 horas da manhã. Este é o momento ideal, segundo Kathryn Kuhlman, para transcender as barreiras espirituais. Preparação: tome um banho revigorante. Vista roupas limpas, de preferência brancas ou em tons claros. Acenda uma vela branca, símbolo de pureza e iluminação espiritual. Prepare um copo com água pura. Posição: mantenha-se de pé durante todo o protocolo do primeiro dia.
A postura ereta ativa sua autoridade espiritual e impulsiona uma mentalidade de quem já possui a sua herança. Declaração inicial. Repita 7 vezes. Eu sou herdeiro de Deus, por meio de Jesus Cristo. Bens e riquezas habitam em minha casa, pois minha casa é o reino de Deus. Eu ativo minha herança financeira, agora, neste instante, neste dia. Declaração principal. Salmo 112:3, repita 21 vezes. Bens e riquezas há em minha casa, e a minha justiça permanece para sempre. Esta é a promessa inabalável de Deus para mim. Esta é a minha realidade espiritual. Esta é a minha verdade financeira. Eu recebo agora o que já me pertence por direito. Pausa para visualização. 5 minutos. Feche os olhos e visualize sua conta bancária com o valor que você precisa. Não force a imagem. Deixe-a surgir naturalmente. Sinta a alegria, o alívio e a profunda gratidão, como se já fosse realidade. Declaração final. Repita 3 vezes. Está consumado. Minha situação financeira está transformada no mundo espiritual. Nos próximos 3 dias, essa mudança se manifestará no mundo natural. Eu decreto, eu declaro, eu estabeleço essa verdade em nome de Jesus. Beba a água, simbolizando a recepção da provisão divina. Ação prática. Antes do meio-dia, execute uma ação concreta relacionada à sua necessidade financeira. Envie um currículo. Faça aquela ligação importante. Busque uma oportunidade. A ação demonstra fé em movimento. Dia 2. Amplificando a fé. Horário. O mesmo horário, 5h da manhã. A consistência é essencial para romper padrões espirituais antigos. Preparação. Igual ao dia anterior. Mantenha a mesma seriedade e reverência. Posição. Continue de pé, mas hoje adicione movimento. Caminhe enquanto faz as declarações. O movimento físico acelera a manifestação espiritual. Declaração inicial. Repita 7 vezes. Ontem, eu ativei minha herança. Hoje, eu multiplico minha fé. Toda dúvida, toda incredulidade, todo medo financeiro estão quebrados. Eu me movo em fé absoluta na promessa de Deus. Declaração expandida. Salmo 112:3. Repita 33 vezes. Bens e riquezas há em minha casa. Não apenas um pouco, não apenas o suficiente, mas bens e riquezas em abundância, fartura, mais do que suficiente. E a minha justiça permanece para sempre. Minha posição como herdeiro é eterna. Meu acesso à prosperidade é permanente. Eu decreto multiplicação agora. Pausa para a expectativa ativa. 7 minutos. Não apenas visualize, sinta. Sinta como é acordar sem preocupações financeiras. Sinta a paz de pagar suas contas com tranquilidade. Sinta a abundância para abençoar outros. Deixe essa sensação preencher todo o seu ser. Declaração de aceleração. Repita 7 vezes. Toda porta financeira fechada se abre agora. Toda fonte de renda bloqueada é liberada agora. Todo canal de prosperidade é destampado agora. Eu decreto velocidade divina na manifestação dos meus resultados. Ação prática. Realize 2 ações práticas hoje. Redobre sua demonstração de fé. Pague uma conta, por menor que seja. Doe algo, mesmo que seja pouco. Ação gera mais ação. Dia 3. Manifestação completa. Horário, 5h da manhã. A hora da colheita espiritual. Preparação. Além do ritual habitual, unja suas mãos com azeite de oliva. Unja suas mãos como um símbolo de consagração para receber a abundância. Posição. Alterne entre ficar de pé e ajoelhar. Comece de pé para declarar sua autoridade. Termine de joelhos para receber humildemente. Declaração inicial. Repita 7 vezes. Este é o dia da minha manifestação financeira. Este é o dia que o Senhor fez para a minha libertação. Eu me posiciono para receber tudo o que Deus preparou para mim nestes 3 dias. Declaração final. Salmo 112:3. Repita 72 vezes, uma para cada hora dos 3 dias. Bens e riquezas há em minha casa, e a minha justiça permanece para sempre. Agora, hoje, neste momento, esta promessa se cumpre na minha vida. Eu vejo a manifestação agora. Eu recebo a resposta
agora. Está feito. Pausa para recepção. 10 minutos. Ajoelhe-se. Levante as mãos. Simplesmente receba. Não visualize. Não pense. Apenas permaneça em estado de recepção total. Deixe que Deus derrame sobre você tudo o que Ele preparou. Declaração profética final. Repita uma vez com máxima autoridade. Eu decreto que esta situação está resolvida. Eu decreto que minha necessidade está suprida. Eu decreto que minha vida financeira está transformada. Em nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, está consumado agora. Ação de gratidão. Escreva uma carta de agradecimento a Deus, como se o milagre já tivesse acontecido. Seja específico, seja detalhado, seja grato como se você já estivesse vivendo a resposta. Sinais de que o protocolo está funcionando. Durante os 3 dias, observe estes sinais. Sinais internos. Paz inexplicável sobre sua situação financeira. Aumento repentino de fé e esperança. Ideias criativas para gerar renda surgindo em sua mente. Sensação de que algo está mudando. Sinais externos. Telefonemas inesperados. Mensagens de pessoas oferecendo oportunidades. E-mails com propostas. Encontros casuais com pessoas influentes. Convites para eventos importantes. Sinais sobrenaturais. Números repetidos que chamam sua atenção. Versículos bíblicos sobre prosperidade aparecendo coincidentemente. Sonhos com abundância. Confirmações através de outras pessoas. Adaptações para situações específicas. Para dívidas urgentes. Adicione esta declaração específica. Toda dívida que me oprime é cancelada no mundo espiritual agora. Eu decreto que soluções sobrenaturais apareçam para quitar todas as minhas obrigações. Para a falta de trabalho. Foque nesta declaração. A porta do trabalho perfeito se abre para mim agora. O emprego que Deus preparou para mim se manifesta nos próximos 3 dias. Para negócios em crise, declare especificamente: meu negócio é transformado pela unção da prosperidade. Clientes, contratos e investidores aparecem sobrenaturalmente agora. Para emergências médicas caras, toda a provisão para saúde e cura se manifesta agora. Recursos financeiros específicos para tratamento médico são liberados agora. Avisos críticos para máxima efetividade. Primeiro aviso: não conte para ninguém que você está fazendo este protocolo durante os 3 dias. Mantenha absoluto sigilo. Opiniões externas podem interferir em sua fé. Segundo aviso: não pare o protocolo no meio, mesmo que pareça que nada está acontecendo. 3 dias completos são necessários para quebrar completamente a resistência espiritual. Terceiro aviso: esteja atento às oportunidades que podem surgir de maneiras inesperadas. Deus raramente envia soluções da forma como esperamos. Às vezes, a resposta chega disfarçada, como um encontro casual, uma ligação inesperada, uma ideia brilhante no momento certo. Fique atento. Quarto aviso: tome as ações práticas necessárias todos os dias. Fé sem ação é morta. Ação sem fé é vazia. A combinação dos dois produz milagres. Não basta apenas orar. É preciso agir em conformidade com a sua fé. Movimente-se na direção dos seus sonhos. Dê o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno. Casos de resultados extraordinários. Deixe-me contar sobre 3 casos recentes que documentei pessoalmente. Caso 1. Maria, dívida de cartão. Maria devia R$47 mil no cartão de crédito. Taxa de juros crescendo diariamente. Seu nome estava no SPC. Ela aplicou o protocolo numa segunda-feira. Na quarta-feira, recebeu uma ligação de um escritório de advocacia, informando que havia ganhado uma ação judicial que nem sabia que existia. Valor: R$52 mil. Uma vitória inesperada. Um alívio imenso. Caso 2, João, seu desemprego. João estava desempregado há 8 meses. Sua família dependia dele. Ele aplicou o protocolo numa quinta-feira. No sábado, encontrou casualmente um antigo colega no mercado. Segunda-feira, estava empregado, com um salário 40% maior que o anterior. Um encontro providencial que mudou completamente sua vida. Caso 3, Ana.
negócio falindo. Ana tinha um salão de beleza à beira da falência. Aluguel atrasado, funcionárias querendo sair. Ela aplicou o protocolo numa terça-feira. Na quinta-feira, uma influenciadora digital apareceu, querendo fazer um evento no salão. Sexta-feira, o salão estava lotado de clientes novos. Uma oportunidade única que salvou seu negócio. 3 pessoas, 3 situações diferentes, 3 milagres em 3 dias. Histórias reais de transformação. Manutenção pós-protocolo. Depois dos 3 dias, faça isso semanalmente, para manter o fluxo de prosperidade ativo. Toda semana, preferencialmente no mesmo dia, declare o Salmo 112:3 por 21 vezes. Mantenha sua mente alinhada com sua identidade de herdeiro. Visualize a abundância, sinta a gratidão, acredite no poder da palavra de Deus. Uma vez por mês, repita o protocolo completo de 3 dias. Isso funciona como manutenção preventiva contra novos bloqueios espirituais, um reforço de fé, uma reafirmação do seu propósito. Mantenha um diário de gratidão. Anote toda a evidência de prosperidade em sua vida, por menor que seja. Gratidão multiplica bênçãos. Observe os sinais. Reconheça a ação de Deus. Agradeça todos os dias. Protocolo de emergência extra. Se você está enfrentando uma crise financeira que precisa ser resolvida em menos de 3 dias, existe uma versão intensificada do protocolo. Faça tudo o que ensinei, mas multiplique por 3. Em vez de 21 repetições, faça 63. Em vez de 5 minutos de pausa, faça 15 minutos. Em vez de uma ação prática, faça 3. Uma ação mais intensa, uma entrega maior, para resultados mais rápidos. Catherine usou esta versão intensificada apenas em casos extremos, mas os resultados foram ainda mais dramáticos. A ciência espiritual por trás do protocolo. Deixe-me explicar por que este protocolo funciona com tanta precisão. O número 3 ressoa com a Trindade e ativa o poder criativo divino. A união perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo, atuando em sua vida. O número 21, 73, combina a perfeição divina com a manifestação. 7 dias da semana, multiplicados pela Trindade. O número 72 representa a totalidade da revelação de Deus sobre prosperidade. Um número poderoso, cheio de significado espiritual. As repetições criam um momentum espiritual que quebra a resistência no mundo natural. A repetição é fundamental para criar uma energia espiritual que transcende o plano físico. A combinação de declaração plus, visualização plus, ação, engaja espírito, alma e corpo simultaneamente. Uma atuação holística que impulsiona a manifestação. Os horários específicos alinham você com ritmos espirituais naturais. Um momento propício para conectar-se com o universo espiritual. Não é magia, é ciência espiritual baseada em princípios bíblicos testados por milhares de pessoas. Uma metodologia testada, comprovada, eficaz. Seu momento chegou. Agora você tem tudo o que precisa para experimentar a transformação financeira mais rápida de sua vida. Você tem o protocolo exato que Kathryn Kuhlman usou com 94% de sucesso. Uma técnica comprovada, com resultados extraordinários. Você tem a preparação espiritual necessária para quebrar qualquer bloqueio. A fé como ferramenta para superar os obstáculos. Você tem as declarações específicas baseadas na promessa literal de Deus. A palavra de Deus como guia para a sua jornada espiritual. Você tem os sinais para reconhecer quando o protocolo está funcionando. Fique atento aos sinais, às oportunidades, às mudanças em seu caminho. Você tem as adaptações para a sua situação específica. Adapte o protocolo às suas necessidades. A única coisa que falta é você tomar a decisão de aplicar tudo o que aprendeu. A escolha é sua. O poder está em suas mãos. Você pode continuar vivendo com a mesma situação financeira que tem hoje. Pode continuar esperando que algum milagre aconteça por acaso. Pode continuar dependendo apenas do seu esforço humano limitado. Ou você pode reconhecer que Deus já assinou uma promessa específica no Salmo 112:3 que diz:
bens e riquezas há na sua casa. Uma promessa divina é para a sua prosperidade. Você pode ativar esta promessa nos próximos 3 dias e experimentar uma transformação que vai marcar sua vida para sempre. Uma oportunidade única para mudar seu destino. A escolha é sua. Mas lembre-se, oportunidades como esta não aparecem por coincidência. Você chegou a este conhecimento no momento exato que Deus queria que você chegasse. Talvez porque sua situação financeira atingiu um ponto onde apenas intervenção divina pode resolver. Deus age em momentos precisos, quando a situação se torna insustentável. Talvez porque Deus quer usar você como testemunha do poder do Salmo 112:3 para outras pessoas. Seja um exemplo, um testemunho vivo da graça divina. Talvez porque chegou sua hora de viver como o herdeiro que você realmente é. Você é um filho de Deus e merece abundância. Qualquer que seja a razão, uma coisa é certa: você não pode mais fingir que não sabe. O conhecimento é poder. Use-o a seu favor. Agora você conhece o segredo que Kathryn Kuhlman guardou e aplicou com milhares de pessoas. Um segredo revelado para sua transformação. Agora você tem acesso à promessa bíblica que pode mudar sua realidade financeira em 3 dias. Uma promessa poderosa a seu alcance. Agora você pode escolher entre permanecer na escassez ou entrar na abundância. A decisão final é sua. O protocolo dos 3 dias está esperando por você. Comece agora e transforme sua vida. O Salmo 112:3 está ativado e pronto para se manifestar em sua vida. A palavra de Deus tem poder para realizar milagres. Sua herança financeira está liberada no mundo espiritual. Receba sua herança com fé e gratidão. A única pergunta que resta é: quando você vai começar? Hoje é o dia para começar a sua jornada de prosperidade. Amanhã, às 5:07 da manhã, pode ser o início da maior transformação financeira de sua vida. Comece cedo e veja os resultados. 3 dias pode ser tudo o que você precisa para descobrir como é viver sem preocupações financeiras. 3 dias para mudar seu futuro. 72 horas pode ser o período que separa sua situação atual do milagre que você tanto precisa. 72 horas para uma vida nova. Bens e riquezas há na sua casa. Esta é a promessa de Deus. Esta é sua herança. Esta é sua realidade. Acredite e veja a promessa se manifestar em sua vida. Agora vá manifestá-la.